Legislação brasileira para EAD, parte 2, marcos regulatórios. Quando falamos da educação à distância e seus marcos regulatórios, podemos emergir um pensamento a partir do artigo 80 da LDB inicial 93/94 de 1992. Contudo, é importante termos claro que a evidência enquanto política pública específica se deu a partir do decreto 5622 do ano de 2005, ou seja, falar nesse contexto de base legal diz respeito à discussão que envolve a educação à distância, algumas direta e outras indiretamente. Nesse sentido, então, podemos definir que a base legal que discute a EAD é um movimento que estimula e influencia tanto as instituições a promover curso nessa modalidade, quanto a sociedade a buscar formação e constante atualização no que diz respeito a possibilidade que a EAD permite, por meio de uma formação contínua, de modo flexível, de modo ampliado, no tempo que eu tenho disponível, por meio de diferentes recursos, hoje com as tecnologias digitais que permitem aí estar integrando e acessando de diferentes lugares, além de estar integrando diferentes elementos, e é dentro desse contexto de crescimento que a EAD se destaca e aponta a necessidade, então, de avanço na sua legislação. Como comentamos, o artigo 80 é a primeira definição que nós temos em questões de legislação, no que diz respeito à EAD, e traz a EAD como sendo um incentivo para a formação em todos os níveis. Na sequência mais explícita, então, nós temos o Decreto-Lei 5622, que considera a evolução das tecnologias para a ação da EAD, ou seja, a potencialidade das tecnologias de comunicação digitais trazem um novo contexto na EAD, onde ela se expande e se consolida enquanto política pública a partir do Decreto 5622 de 2005. E a partir desse momento, movimentos intensos no Brasil são criados para a expansão dessa modalidade. Sendo assim, alguns estados definiram bases específicas, Por exemplo, o Acre, com uma resolução 167, o Paraná, Santa Catarina. Quem não tem especificidade própria do seu estado, trabalha com as questões definidas pelo MEC. A partir desse contexto, então, define-se a EAD como um limiar entre o real e o virtual. É possível estar presente de forma real, mas no momento virtual? O que está real? O que é virtual? O que é presença? Se nós pensarmos nesse sentido, a EAD ela nos permite uma discussão de olhares e de possibilidades que o estar presente ele pode se fazer de modo virtual. Não precisa ser face a face, mas precisa ser real. Nesse sentido, então, nós temos o crescimento da EAD a passos largos, onde ensinar e aprender se fazem presentes e são questões que vêm devolutivas e regimentos legislativos, políticos, no cuidado de fazer a EAD uma possibilidade de expansão e formação continuada do indivíduo, de acesso a muitos à formação. E então grandes marcos desse processo de expansão da EAD no que tange a políticas públicas se destacam para a LDB 9394 de 1996, o Decreto 5622 de 2005 e recentemente o conhecido novo marco regulatório da EAD, marcado pelo Decreto 5.097. Nesse sentido, nós temos um crescimento significativo da EAD que nos coloca frente a novos desafios, movimentados sim pela política, mas um desafio que nos leva a acreditar que o fazer educação independe da modalidade. Chegará um dia no qual a educação à distância e a educação presencial se fundirão a partir do elemento central, que é ensinar e aprender. E frente a esse desafio é que a política tem se alterado constantemente. E dentro desse desafio, que as práticas das instituições têm se sentido na obrigação, de certa forma, de buscar soluções que integrem as tecnologias, que ofereça ao aluno estar presente não porque ele está numa sala de aula, mas estar presente porque ele está em contato, integrado com aquele conteúdo, com aquele movimento de aprender, independente do horário, independente do tempo e do espaço. E essas são características que a EAD permitem e que a política pública incentiva a partir do momento que tem essas alterações.
E isso a gente visualiza na EAD a partir, principalmente de 2005, e nos últimos anos o crescimento é exponencial, tanto na oferta dos cursos, no ingresso de novas matrículas, bem como no avanço das políticas públicas que vão se atualizando para atender essa nova demanda e ofertar ainda mais números de vagas, mantendo a qualidade. Os processos de avaliação que discutiremos em outras aulas, nós vamos deixar isso em evidência. Avaliar não é punir, e sim contribuir para que a oferta que esteja sendo feita tenha a qualidade necessária de uma formação que se busca. Nesse sentido, então, se faz presente a ampliação e atualização da política pública de modo contínuo, pois é um movimento que impulsiona diferentes fatores. Dentre eles, podemos destacar, então, o desenvolvimento contínuo, necessário, fundamental na sociedade atual, o avanço das tecnologias e mídias digitais, que vem sendo integrado não só na modalidade à distância, mas traz aí o grande desafio para o ensino presencial, onde muitas vezes nós vamos para uma sala de aula tradicional e a postagem, entrega de atividade é feito lá por um ambiente virtual. Temos ainda a expansão da acessibilidade e interação, acessibilidade enquanto a ter acesso à formação e interação, porque as tecnologias permitem que, independente de eu estar no mesmo tempo e no mesmo espaço, eu possa estar interagindo e construindo conhecimento significativo a partir da minha experiência e da experiência do outro. O experienciar no espaço virtual, ele permite uma experiência real, porque o que queremos deixar claro nessa aula é que toda política pública, ela vem incentivar o novo fazer, ela vem incentivar a expansão, mas cabe a nós, atores envolvidos nesse processo, uma nova concepção desse fazer pedagógico. Espero ter contribuído mais um pouco com a construção do seu conhecimento e nos vemos na próxima aula.